tudo bem? Então, a gente fez uma postagem, na verdade é uma reprodução de uma matéria que saiu no jornal, no Diário de Notícias essa semana, que falava sobre o quê? Sobre a fiscalização da questão dos imigrantes e as situações em que é possível haver a detenção de uma pessoa quando, por acaso, ela não obedece à ordem de retirada voluntária do país. Isso serve para quem? Como eu disse para vocês, isso é uma coisa que roda a internet nos últimos meses, que foi, com o fim da manifestação de interesse, muitas pessoas entraram no território depois do fim da manifestação e já tinham suas viagens programadas e não recuaram no passo, ou seja, vieram para Portugal na condição de turista, sendo brasileiros. Chegaram aqui, se impactaram com o fato de que elas não têm mais a possibilidade de fazer a manifestação e hoje se encontram num processo de limbo jurídico, porque não é possível para essas pessoas fazer o pedido da autorização de exercício da CPLP através do portal da CPLP. Pescaram até aí? Então, a gente divulgou essa matéria sobre a questão da fiscalização, que vai aumentar. Vão ser designados cerca de 1.600 profissionais para isso, para aumentar a fiscalização nas fronteiras, e as pessoas vão ser realmente abordadas na rua para verificar a validade dos documentos. Por que que isso é importante? A manifestação acabou no dia 3 de junho, à meia-noite, ou seja, todo mundo depois do dia 4 não conseguia mais fazer o pedido para se regularizar no território na forma do artigo 89, 88 e 89, incisos 2º. Esses artigos, quando você abre a legislação, eles foram revogados, ok? Em setembro, a Assembleia da República vai reabrir, né? Então, vai ter novamente uma discussão sobre um período transitório em relação à manifestação de interesse. Mas, independente disso, se eu sou brasileiro, isso só serve para brasileiro, ok? Essa prerrogativa que eu estou me referindo, né, nesses termos, só serve para brasileiros. Vou repetir. Quando a gente abre a legislação, existe um artigo da legislação que diz que o brasileiro tem direito a uma autorização de residência sem visto prévio. Aonde está essa permissão? Artigo 87A, parte final, e artigo 75, inciso 2º. Então, se você pegar a Lei 23/2007 e fizer a leitura desse artigo, está lá definindo que existe sim a possibilidade do brasileiro que não tirou o visto no território, não tirou visto de procura de trabalho, não tirou visto de estudante, não tirou visto de reagrupamento, conseguir obter uma autorização de residência via CPLP, ok? E essa previsão está nesses artigos que eu falei. Hoje, o portal não está ativo, mas aí a gente vai pensar do ponto de vista jurídico. Eu posso condicionar um direito a um sistema administrativo digital, vamos dizer assim? Eu posso dizer que uma pessoa só pode exercer um direito se ela fizer um cadastro num portal específico? Não, não posso. Então, uma vez que a gente está com esse botão bloqueado do acesso a pessoas que não vêm com visto prévio, que é o caso brasileiro, para pedir o certificado CPLP, o que a administração pública tem que fazer? Providenciar outras maneiras de você receber essa autorização de residência. E é nesse caso que nasce o direito a você poder fazer um procedimento administrativo que, não sendo cumprido, dá origem ao direito a uma ação judicial. E com esses elementos, a pessoa não precisa retornar ao país de origem para tirar um visto de procura de trabalho. Isso, obviamente, é uma construção do pensamento jurídico. Você soma princípios da administração pública, soma direitos constitucionais, soma a situação relativa à própria descrição dos artigos que permitem a residência com visto prévio e, por causa disso, soma tudo isso e nasce o direito ao procedimento administrativo e, uma vez que ele não seja obedecido, a fazer uma ação judicial. Portanto, para essas pessoas que ficaram alarmadas, muita gente mandou mensagem para nós aqui no Instagram falando: doutor, e agora, se a GNR me parar?
O que eu falo para vocês? Deu 90 dias, você está no território português e você não deseja retornar ao seu país de origem, você precisa pedir a sua autorização de residência pela CPLP, artigo 87A. Se você não se encaixa em nenhuma das outras hipóteses de dispensa de visto, ok? Porque são várias. Eu falei especificamente para o brasileiro. Tem uma pessoa aqui falando. Solange, doutora, acabei de entrar na live e abriu o reagendamento para estudantes no ensino secundário, é verdade? Sim, é verdade. Mas abriu o reagrupamento para várias situações, não apenas essa. Agora vamos lá. Voltando aqui ao que eu dizia antes dessa mensagem da Solange, eu achei que tivesse alguma coisa relativa ao que a gente estava falando antes. Veja, é claro que a fiscalização vai aumentar em decorrência daquilo que a gente já sabia. Por quê? Uma vez que não existe mais a manifestação de interesse, todo mundo que está no território acima do período de 90 dias, e algumas dessas pessoas estão trabalhando porque já tinham um número da Segurança Social, porque equivocadamente foram muitas vezes informadas que só poderiam dar entrada na manifestação depois que tivessem um contrato de trabalho, que é um grande erro. Mas eu peguei várias pessoas que fizeram atendimento comigo que tiveram essa informação. E por causa de, eu não tenho contrato de trabalho, então eu vou esperar. Começaram a contribuir, às vezes de janeiro, fevereiro, março, ainda não tinham um contrato de trabalho. Começaram a contribuir, fizeram a documentação do NIS, mas ainda não tinham um contrato de trabalho e por causa disso não fizeram a manifestação. É um erro. A manifestação ela poderia ter sido feita com o artigo 89.2, enquanto ele era vigente. Essas pessoas perderam o direito à residência através daqueles artigos, mas não perderam o direito à residência através do 87A. E qual é a base disso? Artigo 75, inciso 2º. Portanto, você não fique alarmado achando que você vai precisar retornar ao seu país de origem para tirar a sua residência. Isso é o primeiro ponto. O outro ponto é uma discussão inflamada. Mas eu preciso de um advogado? Infelizmente, a ação judicial ela só é feita a partir da advocacia. Isso é uma atividade exclusiva do advogado. Então, de fato, você precisa contratar. Aí a gente vai fazer as contas. Se você voltar para o Brasil, comprar passagem, ida e volta, mais os custos relativos a fazer o próprio pedido do visto, mais tudo aquilo que você vai perder, o que você já investiu e está com uma vida mais ou menos estabelecida em Portugal, mais vale você ceder e pagar um advogado para você se regularizar no país, ou você ficar murmurando, amargurado pelo fato de que você não tem a residência. É uma questão pessoal. Aí uma menina falou comigo agora no direct, dizendo assim, eu não quero pagar um advogado porque eu fui enganada por um advogado. Bom, infelizmente, quando tem um advogado que não age o procedimento correto e ele infringe as normas de ética da advocacia, o que essa pessoa tem que fazer? Denúncia no Conselho de Ética da Ordem dos Advogados. Agora eu pergunto para você assim, você está com um problema sério de saúde, e aí você vai deixar de ir ao médico porque você foi uma vez ao médico e o médico que ele atendeu mal. Então, por causa disso, você não vai mais a médico nenhum. Você tá com uma cárie no dente, mas aí você foi no dentista uma vez e o dentista fez o procedimento errado. Então, agora você também não vai para nenhum outro dentista porque aquele te atendeu mal. É a mesma coisa. Eu tô com um problema jurídico. Eu não vou me consultar com um advogado porque eu tive uma consulta com um advogado, o advogado me atendeu mal, não fez o que era devido e me enrolou. Tá bom, então você permanece com o seu problema. A gente não tem como... Primeiro, um advogado não tem como ser responsável por aquilo que o outro advogado fez. Não dá para misturar tudo e colocar na mesma classe. Não é assim. A gente tem na advocacia bons e maus profissionais, como em todas as outras profissões. Agora, se você tem um problema, o que você tem que fazer? Buscar referência de quem você está contratando. Não é simplesmente se fechar em copos e dizer eu não acredito mais na advocacia, não acredito mais em advogado nenhum, porque teve uma vez que eu fui atendido por um advogado e ele me enrolou. Primeiro, eu pergunto a você, como eu disse anteriormente, você fez aquilo que era para fazer? Que era para denunciar esse advogado no Conselho de Ética para que ele não continuasse com essa conduta lesiva a seus clientes?
A maioria das pessoas vai responder não a essa pergunta. Elas não fazem nada. Então, significa que aquele advogado mau vai continuar trabalhando livremente por aí e fazendo aquilo que ele faz melhor, que é enganar as pessoas. Mas não dá para você pegar essa informação e achar que todo advogado é ruim. E diante de um problema desse, é melhor você ficar irregular no território, correndo o risco de realmente sofrer um processo de afastamento coercitivo, a procurar um profissional que possa lhe ajudar? É uma questão da gente pensar sobre aquilo que vale mais, né? Você tem que ultrapassar ou não o seu receio ou fazer aquilo que é em seu benefício. Bom, voltando. Então, vocês que precisam de uma residência e estão em Portugal e não tiraram visto no país de origem, é possível pedir para acionar a CPLP via judicial? Sim, é possível. Primeiramente, através de um procedimento administrativo, pelo descumprimento pelo prazo superior a 90 dias, nasce para você o direito a uma ação judicial invocando o 87A mais o 75.2 da legislação 23/2007. Então, ao invés de você ficar na internet reclamando o que está acontecendo e olha, coitadinho de mim, vim para Portugal, cheguei aqui achando que ia poder fazer manifestação e não consegui, pare de reclamar e comece a se mexer, tá bom? Beijinho para vocês e até o próximo vídeo.